Fala galera, beleza? Hoje eu gravei esse vídeo pra vocês e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, tá? A gente vai falar sobre um tema que ele mistura um pouco da fé, religiosidade de uma certa forma, né? E também um aspecto financeiro da coisa. Porque quando a gente vai estudar sobre finanças, investimentos, existe uma base teórica relevante no mundo, né? Existem muitas pessoas que estudaram sobre esse tema e de fato chegaram a algumas conclusões. Mas a Bíblia, de certa forma, ela também é um livro que ensina muito sobre educação financeira e investimentos. E existem muitas coisas que são positivas que dá para extrair da Bíblia, né? Então eu reuni alguns conjuntos de informações aqui para passar para vocês nesse vídeo de hoje, beleza? Por que isso? Porque tem gente que acha que dinheiro é uma coisa suja, tá? Outros acham que dinheiro é meio que tudo que importa, né? E no fim do dia, esses dois indivíduos eles estão presos na mesma confusão. Eles não entenderam verdadeiramente o papel do dinheiro, tá? Mas calma, isso aqui não é uma pregação, é só uma conversa, tá? São apenas aspectos e percepções que eu tive lendo a Bíblia sobre dinheiro e investimentos. Uma dessas conversas que a vida cobra que a gente tenha mais cedo ou mais tarde que no fundo o dinheiro tá em tudo que a gente faz hoje em dia, tá? No prato de comida que a gente come, na conta de luz que a gente paga, na faculdade dos nossos filhos, na paz mental de dormir sem nenhum tipo de dívida, né? E por isso ela é um tema espiritual, emocional e prático. Tudo isso basicamente ao mesmo tempo. A Bíblia ela fala muito sobre a vida, né? O que você pode aprender com a vida ou como você deveria viver sua vida. Às vezes ela mostra aspectos de dor, quando a gente se junta essas duas coisas, né? E a gente vai percebendo que o dinheiro, no fim do dia, ele não é tanto vilão assim. Mas também ele não é o herói da história, tá? O erro mais comum é aquela galera que diz o seguinte: dinheiro é a raiz de todo mal. Mas a Bíblia nunca disse isso, tá? O texto real é: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Percebe um pouco a diferença? Não é o dinheiro, é o apego ao dinheiro, tá? É o apego ao dinheiro. É colocar o dinheiro no trono que ele não pertence, tá? O dinheiro é neutro, ele não tem moral própria. Ele só amplifica o que está dentro de você. Se você é uma pessoa generosa, ele vai te dar mais poder para você abençoar mais pessoas, tá certo? Se tiver mais dinheiro, você consegue ajudar mais pessoas ao teu redor. Mas se você é ganancioso, ele te dá mais dinheiro, mas ele vai te destruir por dentro. Então, o dinheiro, no fim do dia, ele é uma ferramenta e não um propósito. Essa é uma grande lição. E quem confunde isso acaba sendo um escravo do próprio ganho, né? Do próprio dinheiro. A mentalidade errada disfarça, ela segue como uma coisa disfarçada de fé. Durante muito tempo, muita gente foi ensinada a ter medo da prosperidade, como se você fosse pobre fosse sinônimo de pureza e de crescimento financeiro e não um crescimento espiritual. Mas a Bíblia, ela nunca defendeu a pobreza de fato, tá? Ela defendeu a justiça, o equilíbrio e o propósito. Se você for ver lá os pessoas que estão mencionadas na Bíblia, como Abraão, Davi, né, José, Salomão, todos eles foram abençoados materialmente, né? Porque eles não buscavam riqueza, mas porque eles sabiam administrar o que Deus colocou na mão deles ali. E a questão nunca foi ter muito ou pouco, a questão foi quem manda em quem. Basicamente era isso. Quando o dinheiro manda em você, ele vira teu ídolo. E quando você manda no dinheiro, ele vira um instrumento. O famoso camelo e o buraco da agulha sempre gera uma confusão, né? Quando Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele não estava dizendo que ser rico ali era pecado, tá? Ele estava alertando sobre o perigo de depender mais do dinheiro do que de Deus. E a riqueza em si, ela não é um problema. O problema é o apego, o orgulho, a avareza. O ensinamento é muito claro. Você pode ter bens, isso não é errado, mas confiar neles acima de tudo é muito arriscado. Prosperidade com propósito na parábola dos talentos, sabe aquela? O mestre elogiou quem multiplicou e repreendeu quem escondeu. E isso diz tudo, porque Deus reprova não é o lucro, é o medo de agir.
Tem gente que pede bênção, mas foge 100% da responsabilidade que vem com a bênção, né? Ora pela prosperidade, mas não estuda, não se organiza, não planta nada. Aí é difícil, né? A prosperidade, ela não vai ser um pecado. Pecado é você desperdiçar aquilo que você recebeu. Porque Deus não vai abençoar a preguiça, ele abençoa o propósito. Propósito em ação é só uma intenção bonita. E o dinheiro é um espelho. Você quer saber realmente quem tem, dá dinheiro para essa pessoa, né? Então, o dinheiro não vai mudar ninguém, ele meio que revela a pessoa. Revela o caráter, as prioridades, as intenções. Ele é um amplificador da alma, digamos assim, né? Se o coração for reto, o dinheiro vai construir. Se ele for torto, o dinheiro vai destruir essa pessoa. Por isso que o dinheiro, no fim do dia, ele é um servo. Ele é um bom servo, né? Mas ele é um senhor terrível. Quem domina o dinheiro vive com liberdade. Quem é dominado vive sempre com medo, tá? E o medo do dinheiro é muito perigoso porque ele gera idolatria, né? Porque os dois te impedem de crescer. Dinheiro com propósito sempre vai transformar a tua vida. Agora, tem gente que ganha dinheiro, mas não controla o dinheiro. Abre as portas, cria oportunidade, mas não organiza aquilo que tem. E tem quem fala em abundância ou prosperidade, foge sempre da responsabilidade que vem com ela. Um erro muito comum é achar que só fé basta. Muitos pedem bênçãos, mas não estudam, não planejam, não economizam e acabam vivendo um sufoco mesmo ganhando bem. O dinheiro sem planejamento é só emoção. Dinheiro com estratégia vira transformação. É por isso que lá em Provérbios fala tanto sobre disciplina, diligência, prudência e tal. Porque quem trabalha e cuida, prospera. Quem vive na ansiedade, colhe falha. É isso. E vai sempre faltar. No fim do dia, isso é um princípio milenar, né? Então, esses princípios, eles funcionam tanto para quem crê, né? Quanto para quem vive só pela inteligência. A Bíblia não é um manual de contabilidade, ela ensina fundamentos que salvam você do descontrole. Então, assim, tem algumas coisas que são faladas ali na Bíblia que são muito poderosas, né? Por exemplo, não gaste aquilo que você tem, não inveje o outro porque ele possui tal coisa. Seja fiel com pouco para você chegar no muito. Quem administra com propósito sempre vai multiplicar. Quem ignora isso acaba tendo ansiedade, dívidas, frustrações e assim por diante. Então, a diferença em aplicar conhecimento e disciplina com o dinheiro é para o dinheiro trabalhar ao teu favor, nunca você trabalhar pelo dinheiro. A verdadeira riqueza, ela tá nos tesouros que estão escondidos aí dentro do teu coração. Se o teu tesouro ele está em algo que dá para contar, você acaba vivendo uma vida sem valor. Mas se o dinheiro é consequência de um propósito bem vivido, aí ele vira ferramenta de liberdade. A verdadeira riqueza, na verdade, sempre vai ser o equilíbrio, tá? É você aprender meio que viver com o suficiente, sabe? Multiplicar com sabedoria e usar a tua vida com propósito. Não é sobre ostentar, é sobre transformar aquilo que você tem em algo que faz realmente sentido. O que ninguém vai te contar sobre a liberdade financeira não é sobre ficar rico, tá? É sobre você não ser refém de uma vida que vai te escravizar. É poder você dizer não para aquilo que te escraviza e sim para aquilo que te aproxima do teu propósito. Tem gente que ganha muito dinheiro e basicamente vive presa. Vive presa é aquele estilo de vida, né? Tem gente que poderia viver no simples, de forma disciplinada ali, ter uma vida em paz e tal, mas entendeu que o segredo não é ter mais, é precisar de menos e usar isso de forma melhor, né? A verdadeira liberdade, ela não vem de quanto você ganha, mas de como você pensa quanto você ganha. O problema real, galera, não é o dinheiro, é o significado que você dá pro dinheiro. Se for símbolo de poder, você vai viver competindo. Se for símbolo de propósito, você vai viver em paz. Então, no fim do dia, por que a gente erra isso daí, né? Porque a gente confunde fé com passividade, humildade com falta de ambição e riqueza com idolatria. A Bíblia, ela não fala sobre fugir do dinheiro. Ela falou pra gente não servir ao dinheiro. O dinheiro, ele não é uma linha na agulha da vida, tá? E o que te faz passar não é o quanto você tem, é o coração que você carrega. A agulha, ela continua estreita e a linha só atravessa se você estiver do lado certo, tá? Sem medo e sem nenhum tipo de vaidade. Dinheiro não é uma bênção sem maldição, ele é apenas um recurso, tá? Ele é algo que você vai utilizar. A diferença está na consciência de quem vai administrar esse dinheiro.
Talvez a verdadeira prosperidade seja você ter o suficiente para viver bem, sabedoria para multiplicar e um coração para compartilhar com as pessoas. No fim das contas, não é sobre ser rico ou pobre, é sobre você ser livre. Então, da próxima vez que alguém disser para você que, sei lá, dinheiro é uma coisa ruim, dinheiro não é uma coisa ruim, tá? Dinheiro só vai corromper o coração daquele que não tem basicamente um propósito. Então você tem que usar o dinheiro, multiplicar aquilo que você recebeu e lembrar sempre o que a Bíblia mais fala, né? Seja fiel no pouco, que você vai um dia chegar no muito. Mas quem tem medo de fato de prosperar vai acabar sempre escondendo ali os talentos, né? E vai ter sempre medo de crescer. Então, pense bem no que o dinheiro representa para você e como ele mexe com a tua vida, para você ter uma vida bem mais tranquila no que diz respeito a dinheiro. Dinheiro, ele no fim do dia, ele é só uma ferramenta para que a gente tenha uma vida melhor, mais livre, mais sossegada e de fato partilhando com pessoas que são importantes pra gente, que a gente ama. Se esse vídeo foi importante pra você ou se te ajudou, deixa um like aí, se inscreve no canal que a gente faz vídeo todos os dias tentando, né, ajudar vocês a guardar melhor, investir melhor e ter uma vida com mais paz. Beleza? Forte abraço e até a próxima. Tchau!